Este é o segundo vídeo da nossa playlist sobre perguntas e respostas. Eu fiz um vídeo anterior, o primeiro, estou fazendo o segundo vídeo agora e quero que você deixe aqui nos comentários se esse tipo de conteúdo dessa forma faz sentido. Se você tem ali observado, né, assistido esses vídeos e tem feito algum sentido para você. Seja bem-vindo ao Trânsito em Debate, o canal que traz informações sobre o nosso direito de trânsito, multas, suspensão e cassação da CNH, acidentes de trânsito, tudo que orbita essa questão dos órgãos de trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é José Luiz Igamonte, eu sou advogado, especialista nessa matéria, atuante há mais de 35 anos com essas questões e vamos começar aqui. Vocês fizeram perguntas nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, aqui mesmo, nos vídeos, né, nos comentários dos vídeos aqui do YouTube, e eu vou trazer agora as perguntas, aquelas que eu achei mais interessantes e que merecem um pouco mais de atenção, até mesmo uma explicação um pouco mais detalhada. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Renata.moura. Estou pensando em comprar uma bicicleta elétrica. Quais são os locais mais apropriados para mim transitar com ela? Pois estou verificando que existem muitas informações desencontradas aqui nos vídeos da internet. Renata, é uma pergunta um tanto quanto complicada de responder aqui, só explicando, só falando aqui onde você pode e não pode transitar. Eu vou compartilhar com você a tela do meu computador, onde tem umas explicações um pouco mais detalhadas. A gente vai ver ali se pode transitar na calçada, numa ciclovia, numa avenida, e aqui vai ficar mais fácil para você visualizar. Então vem aqui comigo no meu computador. Calçadas. Podem transitar as bicicletas elétricas e autopropelidos, desde que tenha autorização local e não ultrapasse 6 km por hora. Veja que o município onde você vai transitar com o seu veículo tem essa autorização de trânsito de bicicletas elétricas e autopropelidos na calçada e, se tiver, até 6 km por hora. Isso está previsto lá no parágrafo único do artigo 59 do CTB e também no inciso 1 do artigo 9º da resolução 996. Mas não podem transitar pelas calçadas os ciclomotores, previsto lá no artigo, essa proibição está lá no artigo 57 do CTB. Calçadas, então, a gente tem essa diferenciação entre bicicleta elétrica e autopropelidos e depois os ciclomotores. Mas tem mais, vamos lá. Ruas e avenidas até 40 km por hora. Podem transitar bicicletas elétricas, autopropelidos e os ciclomotores. Previsão, inciso 2 do artigo 9º da resolução 996. Então, em ruas e avenidas até 40 km por hora, qualquer um desses veículos podem transitar tranquilamente. Agora, ruas e avenidas de 40 até 50 km por hora podem transitar somente na ciclovia ou na ciclofaixa, bicicletas elétricas e autopropelidos, ou seja, esses veículos não podem transitar na via normal. Se a via não tem uma ciclovia e uma ciclofaixa, as bicicletas elétricas e os autopropelidos não podem transitar por ali, somente se tiver essa faixa exclusiva, a ciclovia ou a ciclofaixa. E podem transitar pela via os ciclomotores normalmente. E agora, na questão das ciclovias e ciclofaixas, quem pode transitar por ali? Podem transitar as bicicletas elétricas, a previsão está lá no artigo 7º da resolução 996, podem transitar também os autopropelidos, inciso 2 do artigo 9º da resolução 996. E não podem transitar os ciclomotores, e a definição disso está lá no anexo 1 do CTB, que é a definição de ciclovia e ciclofaixa. Vias de trânsito rápido. Quem que pode transitar nessas vias? O que caracteriza essas vias de trânsito rápido? São aquelas em que não existem bloqueios, não existem semáforos e também não existem pontos de estacionamento. São vias em que você não consegue estacionar seu veículo. Essas vias podem transitar desde que tenha acostamento ou faixa própria, as bicicletas elétricas e os autopropelidos. A previsão legal, a linha B do parágrafo 1º, lá do artigo 244 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como no inciso 6 do artigo 19 da resolução 996. E não podem transitar os ciclomotores, previsão legal, artigo 57 do CTB. Agora, rodovias de pista simples, quem pode transitar ali? Podem transitar desde que tenha acostamento ou faixa própria, os ciclomotores,
previsão legal, inciso 8º, lá do artigo 19 da resolução 996, e não podem transitar bicicletas elétricas ou autopropelidos, conforme previsão do artigo 58 do CTB. E por fim, rodovias de pista dupla. Quem pode transitar aí nesse local? Podem transitar, desde que na via tenha acostamento ou faixa própria, as bicicletas elétricas e os autopropelidos, conforme previsão legal do artigo 58 do CTB, e podem transitar os ciclomotores, conforme inciso 8 do artigo 19 da resolução 996. Conforme o local que você vai transitar, existe uma regra específica e é bem complicado você entender tudo isso. Você vai ter que rever essas informações que eu passei para você para conseguir elucidar e para conseguir verificar exatamente em quais vias que você pode transitar de acordo com o seu veículo. Mas tem uma regra que você deve observar que está lá na resolução 96, que ela estabelece o seguinte, que o órgão de trânsito que tem ali, que administra aquela via por onde você vai transitar, ele pode determinar regras diferentes. Ele pode proibir, por exemplo, o trânsito na calçada. Ele pode proibir, por exemplo, o trânsito da sua bicicleta elétrica, do seu autopropelido, em algum local que há previsão legal para isso. Então, tem lá na resolução algum local que você pode transitar, e aí vem o órgão de trânsito municipal e muda as regras. Ele vai estabelecer que naquele local não pode transitar, ou pode. Ele pode estabelecer que numa via de trânsito rápido, você pode transitar na via, ao invés de acostamento ou faixa própria. E ele pode estabelecer as regras conforme o entendimento que ele tem a respeito daquele local, daqueles veículos que por ali transitam. Será verificado o trânsito de pedestres, será verificado o trânsito de veículos leves, de veículos pesados. Tudo isso daí vai ser verificado para que a autoridade entenda se é viável permitir uma questão diferente daquelas que possuem lá no CTB e na resolução 996, ou ele pode restringir, ele pode ter uma destinação diferente para aquela via. Isso que você tem que verificar onde você está transitando. E já me reportaram, alguns clientes me reportaram, que usam o ciclomotor, a bicicleta elétrica ou autopropelido numa determinada cidade, um determinado município, e aí quando eles vão para outro, por exemplo, para a praia, que leva ali o seu veículo para transitar lá naquele município, as regras lá são diferentes. Já foram abordados pela fiscalização, já teve veículo apreendido porque estavam transitando em locais que não deveriam transitar. Regras diferentes conforme o entendimento da autoridade de trânsito daquele município, daquele local onde você está transitando. Então, antes de colocar o seu veículo em circulação, verifique o trajeto que você vai fazer no município onde você reside, verifique as regras do município. Caso você vá para outro local, vá para outro município, verifique as regras lá daquele local para ver se tem alguma coisa diferente, alguma questão que é diferente aí do seu município. E para evitar, inclusive, problemas com a sua fiscalização. Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos para outra pergunta. Pergunta agora da dona Célia. Recebi uma notificação de multa, mas não veio o boleto junto. Quer dizer que não dá para fazer defesa? Dona Célia, toda notificação de multa, ela tem um prazo para que você apresente a defesa. Então, o recurso, né, de multa, ele possui 3 fases. Na primeira, a defesa prévia, então você recebe a notificação de autuação. Ela não tem nenhuma instrução, não tem boleto para fazer o pagamento, e ali você pode apresentar a defesa prévia ou defesa da autuação. Na sequência, você recebe a notificação de penalidade. Essa notificação tem, sim, instruções ou ali o boleto para que você faça o pagamento da multa. Naquele momento, você pode apresentar o recurso em primeira instância ou recurso CETRAN. E, por último, você recebe a notificação de decisão. Ali você pode apresentar o recurso em segunda instância ou o recurso CETRAN. Então, depende de qual dessas notificações que você recebeu, qual delas, a primeira, a segunda ou terceira, para saber em qual fase do processo está. E se nessa notificação você vai observar que tem ali uma data de defesa, se não ultrapassou essa data ainda, você pode apresentá-la. Então, se você está ali na defesa prévia, ainda tem prazo para apresentar, você consegue apresentá-la. Caso você não conseguiu apresentar a defesa prévia, você ainda consegue apresentar o recurso jari. Você aguarda essa notificação, que tem ali instruções para o pagamento da multa, notificação de penalidade, e você pode apresentar o recurso jari. Se você perder esse prazo, ele se encerra. Então não tem mais condição de apresentar nenhum recurso. Caso você apresentou o recurso jari e recebeu a notificação de decisão,
tem o prazo para você apresentar o recurso CETRAN. Então dá uma observada na notificação que você recebeu, qual o tipo de notificação que é, notificação de autuação, notificação de penalidade ou notificação de decisão, e verifica se está no prazo e vê se você ainda consegue atuar nesse processo ou se ele já perdeu o prazo e já está encerrado. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Agora a pergunta do @Carlos1982. Fui multado por excesso de velocidade em uma cidade que eu nem conheço. Como eu faço para saber se a multa é verdadeira? Ótima pergunta, Carlos. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que eu fui multado recentemente. Eu faço locação de veículos com frequência e fui multado recentemente numa rodovia aqui de São Paulo. Eu fui fazer um atendimento de um cliente fora aqui da capital. Era uma intervenção em uma delegacia, a gente tive que fazer o acompanhamento do cliente lá no depoimento. No retorno, eu tive uma multa por excesso de velocidade. E aí, a locadora encaminhou para mim, me avisando, inclusive, num primeiro momento, que faria o desconto do valor da multa no cartão de crédito, conforme o contrato, tudo tranquilo com relação a isso. Só que eu não me lembrava desse excesso de velocidade, dessa multa ou do excesso de velocidade. Eu pedi para a locadora, no primeiro momento, me encaminha a notificação que você recebeu. Ela encaminhou a notificação, de posse desse documento eu verifiquei que a multa foi numa rodovia estadual, acessei o site do Departamento de Estrada de Rodagem daqui de São Paulo e vi que realmente a multa existia, a infração aconteceu, era uma questão de velocidade de 80 por hora, alguma coisa assim, eu passei a 89, menos a margem de erro, que são de 7 km, eu passei ali a 82 e eu estava a 2 km acima da velocidade permitida para o local. E aí realmente eu verifiquei que a multa existia e que era devida, né? No primeiro momento era devida, não tinha feito nenhuma análise ainda para saber se tinha algum erro, alguma coisa, mas eu vi que realmente era do meu veículo que tinha sido locado naquela oportunidade. Se você verificou uma multa de outro local, o mais importante é obter a cópia do auto de infração. Então você foi, por exemplo, numa cidade, você está em São Paulo e foi para Ribeirão Preto, por exemplo. Teve multa na rodovia, teve multa lá no município de Ribeirão Preto. O mais importante, num primeiro momento, é você acessar o site do órgão autuador para verificar ali as documentações adicionais que existem desse documento. O primeiro deles, o auto de infração. Terá ali algumas informações adicionais que você pode verificar se realmente foi seu veículo ou se houve algum erro de anotação de placa, por exemplo, ou ainda um veículo dublê, que é uma situação um pouco mais gritante, um pouco mais complexa. E eu vou trazer esse caso aqui, Carlos, para uma situação, imagine aí que você reside em São Paulo e o seu veículo permanece em São Paulo a todo momento. Dificilmente você sai aqui da capital e você recebe uma multa lá de Ribeirão Preto de novo, ou de Campinas, que está mais próximo, lá da INDEC de Campinas. E você não reconhece essa multa, porque esse veículo não sai da sua garagem. Será que aquela notificação é verdadeira? Site do órgão autuador para confirmar essa informação. No caso de Campinas, é a INDEC e você pode verificar se realmente existe essa notificação, existe a passagem ali do seu veículo por lá. Nesse exemplo não, porque o seu veículo permanece aqui em São Paulo, mas você viu que existe realmente uma multa lá. O que pode ter acontecido aí? A placa daquele veículo autuado confere com a placa do seu veículo, nós temos aí a existência de um veículo dublê. O que significa isso? Um veículo idêntico ao seu, com a mesma placa do seu veículo, a placa idêntica à do seu veículo. Todas as multas que ele cometer virão para você, porque você é o proprietário daquele veículo, né, do veículo original, e o Detran não sabe aí da existência do veículo dublê. O caminho para você resolver isso, instaura um processo administrativo perante o Detran para que ele tenha conhecimento da existência do dublê e para que ele possa, inclusive, fazer a captura desse veículo e evitar que você tenha maiores dissabores aí nessa sequência. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente agora, para saber se essa multa é verdadeira, o local mais exato para fazer a consulta, site do órgão autuador, ou ainda, se você tem um aplicativo da CNH do Brasil, antiga carteira digital, se você tem esse aplicativo, verifica lá se a multa consta no sistema e aí sim você vai ver que ela é verdadeira. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta agora da Fernanda Almeida. Doutor, minha CNH está bloqueada no aplicativo, mas eu não recebi carta nenhuma em casa. Isso está certo? Ótima pergunta, Fernanda. Quando você tem um processo administrativo no Detran, as notificações elas são encaminhadas para o endereço da CNH.
Então ele encaminha uma primeira notificação, uma notificação de instauração de processo de suspensão ou de processo de cassação. Ali ele informa qual multa, quais multas que fazem parte ali daquele processo e lhe dá prazo para que você apresente a defesa prévia. Passando essa fase, o Detran vai encaminhar para você a notificação de decisão ou notificação de penalidade, informando que a primeira defesa não foi aceita ou você não apresentou, e ele está aplicando ali a penalidade e abrindo prazo para que você apresente o recurso jari. Passado isso, você recebe a última notificação, notificação de decisão, que abre prazo para que você apresente o recurso CETRAN. Se você não recebeu nenhuma dessas notificações, eu presumo que o seu endereço, o endereço da sua habilitação, está desatualizado lá no Detran. Porque toda vez que um órgão de trânsito ele vai encaminhar uma notificação para você referente a um processo de suspensão, e fazendo aqui uma observação, hoje, né, com a mudança da legislação, a partir de janeiro de 24, processos de suspensão por multas autossuspensivas, eles são administrados, são geridos pelo órgão autuador que fez a multa. Então, vamos pensar aqui que você está aqui na capital, em São Paulo, e tem uma multa de excesso de velocidade acima de 50%. Essa multa ela é autossuspensiva, suspende a sua habilitação por 2 a 8 meses, e a multa foi gerada pela Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, a CET. A CET ela vai administrar a parte da multa, que tem 3 processos para você se defender, e depois a própria CET vai instaurar o processo de suspensão para a sua CNH, que depois pode gerar ali uma penalidade de 2 a 8 meses. Não é o Detran que faz mais isso. O Detran ele só participa de processos por acúmulo de pontos, processos de suspensão por acúmulo de pontos e processos de cassação. Todas as multas autossuspensivas, os processos de suspensão serão administrados, serão gerados ali pelo próprio órgão autuador gestor da multa. Foi a multa da Polícia Rodoviária Federal, multa de bafômetro, por exemplo, tem a parte da autuação, depois terá a parte da suspensão, gerida, administrada pela Polícia Rodoviária Federal. Cada órgão vai fazer a gestão ali do seu processo de suspensão de multa autossuspensiva. E como que ele vai encaminhar a notificação para você? Ele vai lá na base da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, lá no registro da sua habilitação, verifica o endereço e encaminha para você a notificação para que você possa se defender. Se você olhou no aplicativo da CNH do Brasil e já consta como habilitação bloqueada e você não recebeu nenhuma notificação, então eu presumo que o endereço está desatualizado e por conta disso você não teve ali condição de se defender. E o próprio Código de Trânsito, ele estabelece que notificações encaminhadas para endereços desatualizados são válidas para todos os fins. No seu caso, com ela bloqueada, a única alternativa será uma demanda judicial. Sugiro que você consulte o seu advogado para que ele analise o processo, todo o processo, e verifique se tem algo que possa ser explorado numa demanda judicial. Então, essa é a situação no caso aí da sua pergunta, e sim, a aplicação do bloqueio ele é legal porque as notificações foram encaminhadas para o endereço que eu presumo desatualizado. Por isso a importância dessa consulta do seu advogado, para que ele verifique o processo, verifique para onde foram encaminhadas as notificações e confirme que realmente há uma desatualização ali do seu endereço, ou talvez até um cadastro equivocado lá no Detran. Eu tive um caso um tempo atrás, que o endereço estava atualizado de maneira correta, só que o nome da rua ele era muito extenso, e na notificação não cabia ali todas as informações. Então tinha o nome da rua, tinha o número do imóvel, o bloco e mais o apartamento. Essa informação de número do imóvel, bloco e apartamento não constava na notificação. E o carteiro, obviamente, não conseguiu fazer a entrega da correspondência. Ele pode até entregar no prédio, mas naquele local onde o cliente residia, tinha 8 blocos. Não tinha como saber quem era o cliente, qual apartamento que era. E aí a cliente não conseguiu apresentar as defesas, a CNH foi bloqueada e judicialmente nós conseguimos reverter isso porque não era culpa dela. O endereço estava correto, cadastrado correto no Detran, mas não conseguiu fazer a entrega da correspondência por um erro que não foi dela. Os caracteres que eram colocados na notificação, eles tinham um limite. Isso foi alterado, né? Hoje o Detran de São Paulo, essa alteração já foi, esse erro aí já foi corrigido, mas teve esse problema e nós só conseguimos resolver isso na esfera judicial. Então, foi bloqueado, né, a habilitação dela, a gente entrou ali com um pedido liminar,
foi desbloqueado na sequência e o processo foi inclusive cancelado porque já tinha esgotado todos os prazos para que o Detran pudesse instaurá-lo novamente. E ela conseguiu se livrar aí da penalidade, mas por uma questão que não foi erro dela. Foi uma questão de problema na quantidade de caracteres que eram impressos na notificação. Muito obrigado aí pela sua pergunta, Fernanda. Agora vamos aqui para a pergunta da @biazinha _SP. Tomei uma multa na provisória por estacionar em local proibido. Eu perco minha carta por causa disso? Ótima pergunta. As multas de estacionamento, elas têm 4 gravidades. Tem multa leve. São mais de 20 multas diferentes para estacionamento. Tem ali multa leve, multa média, multa grave e multa gravíssima. Se essa multa sua foi grave ou gravíssima, você terá problema, porque no período de permissão, no período aí da sua provisória, você não pode ter multas graves ou multas gravíssimas, uma grave ou uma gravíssima. Se foi uma multa média, a multa média você pode ter até uma multa. Se essa multa de estacionamento foi média e você não tem nenhuma multa, isso não vai atrapalhar a troca pela definitiva. Se você já tinha uma infração média, com essa agora mais uma, são 2 infrações médias, aí sim você terá problema. O Detran não permitirá que você troque pela CNH definitiva. Agora, se você tiver multas leves, não há nenhum problema, porque não existe na legislação nenhuma previsão legal que impeça você de ter multas leves e isso atrapalhe lá na troca pela sua CNH provisória, pela definitiva. Então, observe qual é a gravidade dessa multa. Se houver multa grave, se for uma multa grave ou uma multa gravíssima, você infelizmente não vai conseguir trocar pela sua definitiva. Muito obrigado aí pela sua participação. Agora a pergunta do João Batista. Eu vendi meu carro faz meses e agora chegou multa no meu nome. O comprador sumiu. Tem como resolver isso? João, precisa de mais informações para conseguir responder sua pergunta. Mas basicamente é o seguinte. Você preencheu o recibo de compra e venda e reconheceu as assinaturas no cartório? Se sim, você deve ter uma cópia disso. Leva no Detran e pede o bloqueio administrativo por falta de transferência. Agora, pela sua pergunta, eu presumo que ou você ainda não fez o reconhecimento das assinaturas lá no cartório, provavelmente você deve ter feito isso, ou ainda fez, mas o proprietário, o atual proprietário, não deu sequência na transferência. O assunto, né, a providência mais apropriada aqui para você é juntar essa documentação que você tem, ir até o Detran e comunicá-lo de que esse veículo foi trocado da propriedade, foi vendido, para que seja feito o bloqueio administrativo, ele não consiga mais licenciar o veículo, o que obriga a fazer a transferência o quanto antes. Então, presumo que a situação que aconteceu foi isso. Caso não seja isso, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente retorna depois com uma explicação mais detalhada. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta agora da @Luana_Santos. Fui parada numa blitz e me recusei ao fazer o bafômetro. Artigo 65A. O policial disse que vou perder a CNH. É automático mesmo? Luana, é o seguinte. Essa multa por recusa ao teste do bafômetro, ela tem 2 penalidades. A primeira delas é a própria multa, de R$ 2.934,70, e a suspensão da CNH por 12 meses. Essa suspensão ela não é automática. Aí eu tomei a multa hoje e eu não posso mais dirigir. Não é isso. Quando você tem essa multa, você, caso a habilitação sua tenha sido retida pelo policial, você pode fazer o resgate da habilitação e voltar a dirigir normalmente. Por quê? Enquanto o processo administrativo ou os processos administrativos estiverem tramitando, vida normal na sua CNH. Pode continuar dirigindo, pode ter outras multas, pode ser abordado aí pela polícia, nenhum problema estará vinculado na sua habilitação enquanto o processo estiver tramitando. E o que é esse processo? Quais são esses processos? Hoje, eu vou trazer aqui o exemplo de São Paulo e caso você seja de outro estado, tem que verificar como é que está sendo adotado isso aí no seu estado. Aqui em São Paulo nós temos 6 fases de defesa. 3 no primeiro processo, que é o processo da autuação, e outras 3 no processo de suspensão. No primeiro processo, você se defende do auto de infração e se você conseguir vencer qualquer uma das defesas desse primeiro processo, o auto de infração ele é cancelado e, por conta disso, as penalidades são canceladas, tanto a multa como a suspensão da CNH. Passado aí esses 3 fases de defesa, você vai para o segundo processo, que é o processo de suspensão da CNH, onde você se defende exclusivamente da suspensão. Aqui a gente não fala mais em multa, não se discute mais
a questão do auto de infração. A gente vai discutir agora o processo de suspensão. Outras 3 fases de defesa. E aí, aqui você se defende, como eu falei, contra a suspensão da CNH. Então, enquanto isso estiver tramitando, enquanto esses processos estiverem tramitando, vida normal na sua CNH. Aqui em São Paulo, por exemplo, isso pode se estender por um ano e meio aproximadamente. Nesse período, você dirige normalmente. Daqui um ano e meio, pensando num cenário que deu tudo errado, você apresentou as defesas e nada deu certo, você não conseguiu vencer nenhum dos recursos, aí sim a sua CNH é bloqueada e você começa a cumprir o período de penalidade de 12 meses de suspensão. Então, na sua pergunta, você colocou, é automático mesmo? Precisa entender o que é esse automático seu. Multas autossuspensivas, elas geram a suspensão da CNH sem a necessidade de acúmulo de pontos com outras infrações. Mas não é feito isso de maneira automática. Há o direito de defesa, você consegue se defender para tentar ali eliminar as penalidades, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta agora do Ricardo Nunes. Doutor, levei uma multa por dirigir falando no celular, mas eu estava parado no semáforo. Mesmo assim, pode multar? Pode, Ricardo. O que acontece? Quando você está transitando com o veículo, o trânsito significa que você está em movimento ou você está parado por alguma circunstância do trânsito, quer seja por congestionamento, que a gente tem muito aqui em São Paulo, quer seja por semáforo, quer seja aí por qualquer questão que impeça ali o trânsito do veículo, mas é uma parada momentânea. Você não está estacionado na via, você está parado aguardando ali alguma questão, algum bloqueio, alguma coisa que tenha na via. Enquanto isso estiver acontecendo, você não pode falar no telefone, você não pode manusear, você não pode segurar o telefone celular. Você não pode fazer nada porque o veículo está em trânsito, mesmo que ele esteja parado no semáforo. Quer falar no telefone, quer verificar alguma informação adicional? Estaciona, faz ali as suas pesquisas, principalmente para nós aqui da capital, para grandes centros, utilizamos aplicativos de rotas para verificar qual o caminho mais apropriado para dirigir para um determinado destino. Estaciona o veículo, coloca ali o caminho que você quer fazer, deixa o aplicativo dar o caminho para você, coloca ele no painel do seu veículo e não mexe mais no telefone. Qualquer atividade que você fizer no telefone, em movimento ou parado nesses bloqueios, é irregular, é ilegal e pode ser motivo de autuação, como aconteceu com você. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta. Agora, a pergunta do @PauloJúnior77. Recebi multa por falta de cinto, mas quem estava sem o cinto de segurança era o passageiro. Mesmo assim, os pontos vão para mim? Sim, Paulo. Você, como condutor do veículo, é responsável pela direção, pelo veículo, inclusive pelos passageiros. Tudo que os passageiros fizerem, a responsabilidade é sua. Imagine, por exemplo, que um passageiro arremesse uma lata, que ele estava ali, um refrigerante que ele estava consumindo, e ele arremessa pelo vidro, pela porta. Quem é o responsável? O condutor. O passageiro está sem cinto de segurança, quem é responsável? O condutor. Tudo que acontece no veículo, a responsabilidade é do condutor, e se o passageiro não estiver utilizando o cinto de segurança, você vai ser responsabilizado por isso, tanto pela multa como pela pontuação. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta da Sandra Regina. Eu entrei com defesa prévia e foi negada. Agora é Jari ou Cetran? Fiquei perdida nessas fases. Sandra, realmente acaba confundindo um pouco. Eu respondi agora há pouco uma outra pergunta, mas eu vou repetir aqui para você. Quando nós participamos ali de um processo de multa, nós temos sempre 3 fases de defesa. Defesa prévia, então você recebe a notificação de autuação, tem direito à defesa prévia, recebe a notificação de penalidade, tem o recurso Jari, e recebe a notificação de decisão, tem direito ao recurso Cetran. Quem é quem nessa fase? Notificação de autuação, ela não tem nenhuma instrução ou boleto para fazer o pagamento da multa. E é muito comum essa notificação porque ela tem ali um formulário para você fazer a indicação do condutor naquelas multas em que não teve abordagem do veículo. Notificação de autuação, defesa prévia ou defesa da autuação. Chegou a notificação de penalidade, qual característica? Tem ali a informação de que existe uma multa para ser paga com data limite, ou tem o boleto ou instruções para você fazer o pagamento. Vai na rede bancária, entra no site do Detran para fazer o pagamento, mas tem algumas informações ali. E até o vencimento, você tem um desconto de 20%, né? Fazendo o pagamento, você tem um desconto de 20%. Nesse momento, você pode apresentar o recurso em primeira instância ou o recurso Jari. E por último, a notificação de decisão.
Qual característica? Ela não tem formulário para você indicar o condutor, ela não tem instruções para fazer o pagamento da multa, mas ela tem uma informação peculiar. Ela está te informando que o recurso Jari foi recepcionado, foi analisado e foi indeferido. Está abrindo prazo para o recurso CETRAN. Então, a característica de cada uma das notificações é essa e também as fases de cada um da defesa e de cada um dos recursos. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta da Tatiane Lopes. Tomei multa de radar, mas não tinha placa avisando no local. Isso ajuda em alguma defesa? Tatiane, todo radar, todo equipamento de radar, ele deve ter placas sinalizando a existência alguns metros antes e uma outra placa afixada no próprio dispositivo ali que está o radar. Então, se o radar está num pórtico, está ali num poste, tem que ter uma placa sinalizando isso. Eu gravei um vídeo recentemente sobre essa questão. Na verdade, eu tenho aqui uma playlist inteira só sobre essa multa de radar, de excesso de velocidade, com vários temas diferentes, onde consulta o laudo de verificação do equipamento, onde as placas devem estar, a sinalização, onde elas devem estar posicionadas, o que é um laudo de, o que é um equipamento portátil, o que é um equipamento fixo, vários vídeos com essas informações. E tem um vídeo específico sobre a questão da sinalização, eu vou deixar aqui em cima um card para você, assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai lá e verifica essa informação, porque é um vídeo que ele fala só sobre sinalização. Então tem várias informações, principalmente da distância, onde ele deve estar posicionado, se foi uma rodovia de pista dupla, placa do lado direito, do lado esquerdo, ou em pórtico, tem todas essas informações lá. Mas, respondendo aqui diretamente a sua pergunta, tem que ter placa sinalizando que existe um radar, aliás, sinalizando a velocidade do local, não que existe radar, essa aí e mais uma afixada junto com o equipamento. Essas duas placas, a placa anterior numa distância que aí depende da via e a outra placa fixada no equipamento. Então tem que ter sim, se não tiver essa sinalização, a multa é passível aí de nulidade. Muito obrigado pela sua participação. Marcelo Duarte. Fui multado por ultrapassagem em faixa contínua, mas eu só terminei a ultrapassagem, eu iniciei a ultrapassagem quando era permitido e concluí onde tinha faixa contínua. Tem como recorrer disso? Marcelo, fazer a ultrapassagem da forma como você fez, ela também não é permitida. Você tem que fazer a ultrapassagem em local em que é permitido e concluí-la onde é permitido. Se você passou ele por um pedaço dessa faixa contínua, você acabou concluindo em local inapropriado e por conta disso é passível também de multa. Recorrer só por causa disso não vai levar a efeito o seu recurso. Analise o auto de infração. Se você não tem a cópia desse documento, solicita lá no órgão autuador, vê algumas informações adicionais, dá uma olhadinha lá na portaria 354 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, dá uma olhadinha na resolução 985 do CONTRAN, tem informações ali que podem te auxiliar a verificar questões que podem deixadas, né, o agente não preencheu corretamente ou se omitiu ali na hora de fazer o preenchimento e pode te ajudar na defesa, mas especificamente recorrer com essa tese não vai dar certo porque foi justamente o que eu comentei. Tem que iniciar em local permitido e terminar a ultrapassagem em local também permitido. Muito obrigado aí pela sua participação. A pergunta agora do @Ricardo_Oliveira. Meu carro foi guinchado por estacionamento irregular e ainda chegou multa. Pode cobrar as duas coisas? Opa, Ricardo, lógico que pode. Algumas das multas, aliás, não todas, mas algumas das multas, elas prevêem, além da penalidade, algum tipo de medida administrativa. E a penalidade seria o quê? Pontos na sua CNH, multa e a medida administrativa, que no seu caso aqui é a remoção do local estacionado irregularmente. E aí você vai ser obrigado a fazer o pagamento da remoção do veículo, do guincho ou do reboque, depende do lugar onde você está, tem um termo diferente, as diárias do pátio, caso o veículo ficou mais um dia lá, você vai ter que fazer o pagamento das diárias, o pagamento da multa e também terá a pontuação na sua CNH. Então é plenamente permitido essa cobrança do guincho aí no seu caso. Obrigado aí pela participação. Patrícia Gomes. Recebi uma multa sem ter sido abordada. A multa vale mesmo assim, sem o agente me parar? Patrícia,
Várias multas, aliás, quase todas as multas do Código de Trânsito, elas podem ser geradas sem abordagem do veículo. Algumas não, porque há necessidade de fazer algumas verificações para saber se realmente aquela multa é legítima. Por exemplo, multa do bafômetro. O policial, para verificar isso, né, para ele fazer essa multa, ele tem que te abordar, oferecer o teste ser positivo ou você fazer a recusa, que é a multa lá do 165A. Fez o teste, artigo 165, não fez o teste 165A. Isso requer abordagem. Outra multa, película nos vidros do veículo. Se a película for espelhada, não há necessidade de abordagem. O agente vai verificar isso com o veículo em trânsito. Se for apenas por película nos vidros escura, ele vai ter que abordar o veículo para verificar se tem ali a transmitância luminosa correta, se está dentro dos parâmetros permitidos pela legislação e se tem também o selo ali do instalador daquela película, com o grau de visibilidade e também a marca, o nome ali do instalador. Ele, para essa infração, ele tem que fazer abordagem. Um pneu em mau estado de conservação, pneu liso, tem que fazer abordagem. Algumas infrações, elas só são possíveis com abordagem. Mas, por exemplo, excesso de velocidade, sem abordagem. Multa de rodízio para quem é de São Paulo, sem abordagem. É permitido fazer sem abordagem. Multa de falta, não uso de cinto de segurança, sem abordagem. E tem agora, recentemente, talvez, não sei se tem aí no seu município, no seu estado, multas de licenciamento vencido. Também é permitido sem abordagem. Multa detectada por equipamento. O equipamento verifica que o veículo está em trânsito, faz a leitura da placa, faz ali a análise dessa placa nos bancos de dados aí do órgão autuador e se estiver com licenciamento vencido, será gerada uma multa. Antigamente essa multa era só com abordagem. Hoje já é permitido gerá-la, já é permitido elaborar uma multa por licenciamento vencido sem abordagem. É muito comum, inclusive, tá? Então verifica no seu estado como é que está isso, no seu município, mas estado de São Paulo, capital principalmente, essas multas já estão sendo geradas normalmente. Obrigado aí pela pergunta. Pergunta agora do Roberto Lima. Minha CNH venceu faz uns 40 dias e eu acabei não atualizando e continuo dirigindo. Isso pode dar multa ou suspensão? Roberto, só vai ter multa se você for abordado e o agente constatar que você está com a CNH vencida, porque com o vencimento da CNH é permitido ainda durante 30 dias você continuar dirigindo, que é um período que você vai utilizar para fazer renovação. Você pode renovar um pouquinho antes, até 30 dias antes, o Detran de São Paulo ele permite isso, mas passados esses 30 dias depois do vencimento, você está irregular e se for abordado, você pode ser multado por dirigir com veículo com habilitação vencida e essa multa não gera suspensão, gera apenas pontos na sua habilitação. Então, a multa só será gerada se você for abordado dirigindo. Muito obrigado pela sua participação. Pergunta da Mariana. Tomei multa por licenciamento atrasado, mas eu já tinha pago o licenciamento. Só não tinha atualizado o CRLV da defesa? Ótima pergunta, Mariana. Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, que já pagou todos os débitos do veículo, está transitando com esses comprovantes em mãos e numa eventual abordagem apresenta isso para o agente. Esse agente de trânsito, policial militar, ele não vai nem olhar esse comprovante que você está portando. Ele vai no seu sistema e vai fazer a consulta para ver se o veículo está licenciado ou não. Se ele não estiver licenciado, será gerada a multa e o veículo pode até ser removido ao pátio. Mas você pagou tudo, está com o comprovante em mãos, por que que o licenciamento ainda não virou? Por que que não foi licenciado naquele ano? Isso acontece porque, embora todos os débitos foram pagos, pode ser que ficou alguma coisinha para trás. Pode ser que tenha uma multa que a gente chama de multa Renainf, que é de outro estado, e às vezes não apareceu na consulta ali na rede bancária, onde você foi fazer o pagamento. Pode ser o licenciamento que você esqueceu de pagar, uma parcela do seu IPVA que está pendente de pagamento. Várias questões podem impedir o licenciamento, porque só será gerado um novo documento de veículo se todas essas taxas, essas pendências, multas, estiverem pagas. Se tiver uma única pendente, o licenciamento não sai. Então não adianta você transitar com todos os comprovantes. Eu já vi vários casos assim, em que houve abordagem, apresentou os comprovantes e o policial nem olha para esse documento. Ele vai olhar ali por uma questão de educação, mas ele não vai ter esses documentos como base para fiscalização. O que ele vai fazer? Verificar no sistema para saber se lá no sistema
o documento está válido, está atualizado no ano ali que é exigido. Em eventual possibilidade, o agente permite que você pague essa diferença. Então, tem ali um licenciamento, um IPVA, uma multa que tem ali ainda pendente de pagamento. Ele permite que você faça o pagamento para que o licenciamento seja efetivado. Isso é praticamente instantâneo hoje com as tecnologias que nós temos. Questão ali de minutos, o documento já é atualizado para o ano vigente, para aquele licenciamento que você fez, e o veículo não será removido ao pátio, mas o agente vai fazer o auto de infração, vai elaborar o auto de infração. Por quê? Porque a infração aconteceu, ele abordou o veículo e detectou que o licenciamento estava vencido. Você só fez o pagamento para evitar que ele fosse removido ao pátio. Então, multa perfeitamente possível, só o comprovante não permite que você dirija. Então, inclusive, a sugestão que eu faço é a seguinte: fez o pagamento de todas as taxas, espera de 5 a 10 minutos, consulta o site do Detran do seu estado, onde o veículo está registrado, para conferir se aquele licenciamento foi atualizado. Então, eu pago o licenciamento dos meus carros no começo do ano, sempre em janeiro eu já faço pagamento de tudo, IPVA, deixo tudo pago, faço pagamento. Normalmente, ali 10, 15 minutos depois, eu já olho o site do Detran para verificar se foi atualizado, porque se ficou alguma pendência, o licenciamento não é atualizado e eu posso ter problema na fiscalização. Então, faça isso sempre que você fizer o pagamento de todas as taxas. Lógico, se você fizer aí por meio de um despachante, ele já vai fazer isso para você. Ele vai fazer o pagamento e vai fazer essa confirmação. Mas se você fizer o pagamento na rede bancária, que é disponibilizada aí pelo Detran do seu estado, aí você, logo depois, 10, 15 minutos depois, verifica para confirmar se aquele licenciamento foi efetivado. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta da Adriana: a placa do meu carro estava meio apagada e fui multada por placa elegível. Isso é grave? Perco ponto? Sim, Adriana. Infração gravíssima, nem grave não é. Infração gravíssima, 7 pontos na habilitação. Não dá suspensão da CNH, porque essa multa não é autossuspensiva, mas tem sim a pontuação, além da multa, a pontuação que será incluída na sua habilitação. Muito obrigado aí pela sua participação. Pergunta do @felipe.santos. Doutor, apareceu uma multa em outro estado, mas meu carro nunca saiu de São Paulo. Posso ter o veículo clonado? Ô Felipe, é uma pergunta que eu praticamente já respondi em outra anterior. Pode sim, se o seu veículo não saiu de São Paulo. Aliás, eu vou corrigir aqui. Nem sempre é veículo dublê. O que pode ter acontecido é um erro de anotação de placa. O agente visualizou um veículo, eu vou trazer até um exemplo meu aqui, aconteceu comigo em São Paulo. Eu tive uma multa numa avenida que dificilmente eu passo, uma multa de estacionamento em local proibido. Num primeiro momento, me deixou um pouco apreensivo com relação a isso, porque meu veículo não esteve naquele local naquela data, nem comigo ou com outra pessoa, mas a primeira coisa que eu fiz foi analisar a notificação. As informações coincidiam com o do meu veículo, placa e a marca, que na época eu não me recordo se era Fiat ou Volkswagen, mas eu vou colocar aqui como Fiat. Então, bateu as informações. O que eu fiz? Pedi uma cópia do auto de infração, que é o quê? Aquele documento que o agente preenche. Era um auto de infração manual ainda, que era preenchido ali na mão mesmo, e naquele auto de infração, a placa era a mesma do meu veículo, só que a marca era Volkswagen. Então, não era o meu veículo. Possivelmente ele anotou uma letra ou um número diferente, né? Ele viu ali uma visualização, só que ele anotou, errou uma letra ou um número e recaiu essa multa no meu veículo. Foi uma defesa simples, colei ali na defesa o auto de infração onde aparecia que era um Volkswagen, colei na defesa o documento do veículo do meu carro, que era um Fiat, e venci ali logo na defesa prévia. Então veja que, embora eu não estive lá no local, não era um veículo dublê. E isso é mais comum do que você imagina. Tem muitos casos desses, que a pessoa ali, por conta dessa multa, ela já considera que existe um veículo dublê rodando, né? E o veículo dublê nada mais é que um veículo igual ao seu, ou similar, com a placa idêntica à sua, ou foi um erro da gente. E aí, nesse caso, foi justamente um erro. Eu tive um outro caso uma vez, que era um caso um pouco mais complexo. A cliente me procurou porque ela estava suspensa, com a CNH suspensa, e teve uma multa dentro desse período.
Na verdade, ela não teve uma multa, ela se indicou como condutora. Então, ela disse para o Detran, olha, Detran, dentro ali do meu período de suspensão, eu estava dirigindo. O que o Detran fez? Instaurou o processo de cassação. Então, dentro do período de suspensão, você não pode dirigir. E se dirigir, tiver multa, for abordado, tem ali uma penalidade de cassação de 2 anos da habilitação. Ela apresentou a primeira defesa, perdeu, não teve sucesso, e aí acendeu lá a luz amarela, ela nos procurou. O que nós fizemos? Analisamos primeiro o processo de cassação, obtemos todos os documentos necessários daquele processo e depois nós fomos lá para o processo de suspensão. Na época era a legislação antiga ainda, ela acumulou mais de 20 pontos e a gente obteve ali todas as multas que faziam parte daquele processo e dentro dessas multas tinha a foto de um caminhão. E na época eu imaginei, né, ali no órgão autuador, eu só peguei a documentação, imaginei, nossa, nem sabia que ela dirigia caminhão. Tranquilo, fui para o escritório. Quando cheguei, fui organizar ali as multas para verificar o que aconteceu, cronologicamente, e ver todas as informações. E essa multa do caminhão, a letra era, mas eu não vou me recordar agora, mas era algo como assim. A letra do caminhão AAO e número 000, e o carro dela era AAD. Na hora de fazer a leitura dessa placa, o sistema ele confundiu a letra O com a letra D. E aí a multa foi para o carro dela. O caminhão não recebeu essa multa, ela que acabou recebendo. E aí, nessa informação, o processo de suspensão já tinha acabado, não tinha mais o que fazer lá. A única alternativa foi para o judiciário. Nós entramos com uma ação judicial, indicando que aquela multa não era dela, excluindo essa multa do prontuário dela, não tinha pontos suficientes para manter a CNH ativa. Então não era nem para ela ser suspensa. Se não era para ser suspensa, não era para ser cassada. E aí nós derrubamos a cassação no efeito dominó. O juiz entendeu ali que realmente a suspensão foi indevida, ele já deu ali uma liminar já de imediato. Com essa liminar nós conseguimos barrar a tramitação do processo de cassação, então a habilitação dela ficou válida para todos os fins. O juiz, no final, ele nos concedeu ali a procedência da demanda com o cancelamento do processo de suspensão e já determinou também o cancelamento da cassação. Então veja que, nesses 2 exemplos que eu dei para você, necessariamente nenhum dos dois foram dublê. Foram erros de anotação de placa, erros de leitura de placa. Então sugiro que você, antes de instaurar um processo de dublê, que ele é muito complexo, pegue o auto de infração, analise as informações que tem lá nesse documento para verificar se foi um erro de anotação de placa ou se realmente é um dublê. Se você identificar que é um veículo igual ao seu, similar ou igual ao seu, aí sim nós estamos diante de um veículo dublê e tem que instaurar o processo perante o Detran para que ele saiba da existência desse veículo. Muito obrigado aí pela sua participação. Última pergunta agora do Paulo Henrique. Recebi uma carta falando em suspensão da CNH por pontos. Se eu fizer a reciclagem, já resolve? Paulo, vamos lá, não é bem assim. A suspensão da CNH por acúmulo de pontos, ela vai te dar uma penalidade de 6 a 12 meses que você não pode dirigir. Esse período é avaliado pela autoridade de trânsito, ele vai verificar diversas condições, principalmente quais são infrações que fazem parte desse processo, a quantidade de pontos, diversas questões que ele analisa. E a partir dessa análise, ele estabelece que a penalidade será de 6 a 12 meses. Você cumpre essa penalidade, durante o período que você está cumprindo, você faz a reciclagem e depois de cumprido o período de penalidade, a sua CNH ela é desbloqueada e você volta a dirigir normalmente. Então, por mais que tenha ali um processo de suspensão, não basta simplesmente fazer a reciclagem. Nem é permitido fazer isso. Primeiro você tem que dar início ao cumprimento da penalidade para só depois fazer a reciclagem. Não tem como fazer antes. Então você, primeiro, começa a iniciar ali, né? Inicia o período de penalidade de suspensão para só depois você conseguir fazer a reciclagem. Não tem como você resolver o problema só fazendo uma reciclagem. Pergunta sua aqui foi interessante, mas não tem como solucionar o caso apenas dessa maneira. Muito obrigado aí pela sua participação. E essas foram as perguntas de hoje. Fez sentido esse vídeo para você nesse formato? Você acha que é interessante? Deixa aqui embaixo nos comentários, me avise que esse tipo de conteúdo dessa forma faz sentido para você. Não gostou? Aqui embaixo nos comentários também, para que eu possa entender o que eu vou trazer aqui para você de conteúdo, se eu continuo com essa playlist, né, com essas dúvidas, ou se eu mudo o formato, se eu trago aqui de outra forma, né, de outra maneira o nosso vídeo, como é que eu vou trazer aqui as informações. Tem alguma pergunta específica? Quer que eu traga aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários.
No próximo vídeo, a gente traz aqui e elucida, né, essa informação, essa dúvida que você tem. Eu só tenho que te agradecer por ter ficado comigo até esse momento. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se não gostou, me avise também que não gostou. E te espero no próximo vídeo. Um abraço!